Olá, eu sou o Ian e esse é o terceiro episódio do podcast do Além do Roteiro. Eu adicionei alguns roteiros lá no site, no repositório. Eu adicionei um roteiro de filme, que é o Tenet, do Christopher Nolan, que acabou de sair nos cinemas. Eu ainda não voltei às salas de cinema, então ainda não tive a oportunidade de ver. E os roteiros de série que eu adicionei, nesse eu dei um pouco mais de foco, na medida que eu vou organizando lá a minha pasta. E eu adicionei algumas coisas bem interessantes. Tem o piloto de Atlanta, além do episódio 9 da primeira temporada, os dois escritos pelo Donald Glover. Tem o último episódio de Breaking Bad, series finale. Tem o piloto de How to Get Away with Murder. Tem o piloto de Russian Doll, a boneca russa, com o terceiro episódio da primeira temporada também. Tem o piloto de Schitt's Creek, essa série que arrasou no Emmy, eu nunca tinha ouvido falar antes das indicações da premiação, mas acabou com tudo lá, né? Também tem o piloto de Seinfeld, a clássica série de comédia. O piloto de Snowpiercer, a série nova baseada no filme do Bong Joon-ho, que ganhou o Oscar de melhor filme com Parasita. Tem o 10º episódio da primeira temporada de Succession, season finale ali, né? Tem o episódio 11 da segunda temporada de The Handmaid's Tale. Tem o episódio piloto de Upload, que é uma série nova do Greg Daniels. Segundo episódio do podcast, né? O episódio passado. A gente falou bastante do Greg Daniels, porque ele foi o criador da The Office americana, né? E agora é a série nova dele. Já tem o piloto aqui. E também o episódio 4, parte 4, o season finale de When They See Us, que é a série na Netflix da Ava DuVernay, que fez muito sucesso, se eu não me engano, 2019, mas eu ainda tenho que assistir, confesso. Além disso, lembro aqui da campanha do Apoia-se, são 2 níveis de contribuição, a campanha tá rolando lá no apoia.se/além do roteiro. O primeiro nível, créditos com contribuições a partir de R$5, é para você ajudar a manter esse trabalho do Além do Roteiro, com hospedagem, servidores, a produção do podcast, considerando todos esses roteiros que eu mantenho atualizações, tem mais de 1.100 lá na pasta, considerando os eventos no calendário de eventos e por aí vai. E também o nível leitura de roteiro, que é o segundo nível, contribuição a partir de R$15 sugerida, né? Onde você participa do grupo exclusivo no Telegram, para a gente, no futuro, fazer leituras de roteiros com esse grupo, poder compartilhar os nossos próprios projetos, ler entre a gente, comentar e se ajudar. Eu disse que esse é o terceiro episódio, mas eu também posso dizer que esse é o primeiro episódio de uma série nova. É um dos formatos que eu quero testar aqui no podcast. Reforçando o que eu falei lá no episódio de estreia sobre a Ilíada, eu compartilho aqui o meu processo de estudo sobre roteiros. O que quer dizer que, de vez em quando, eu preciso falar desse estudo. Quais são as técnicas que eu utilizo, quais são as ferramentas que eu uso para estudar, para escrever. Então esse é o primeiro episódio da série sobre métodos de estudo. Serão episódios um pouco mais curtos, a ideia é serem até metade do tempo de um episódio comum, como foram os 2 primeiros. Vamos lá? Bom, vou começar falando desse título estranho que eu deixei, 1, 2, 7, 14, porque basicamente ele é uma fórmula para você se organizar para conseguir estudar e praticar roteiros. Antes de falar da fórmula, eu quero falar da minha fonte. Um dos sites sobre roteiro que eu mais acompanho se chama Go Into the Story. Esse site é um blog em inglês com muito respaldo no ramo lá nos Estados Unidos, e ele é mantido pelo roteirista e professor Scott Myers. É um site com informações sobre todos os assuntos de roteiro, desde exercícios e entrevistas com profissionais do ramo, análise sobre mercado ou estudos sobre teorias. Está linkado lá na transcrição do episódio que está no site do Além do Roteiro. Esse site é inclusive uma das minhas fontes para o repositório de roteiro, especialmente na época em que a temporada de premiações fica aquecida, que os estúdios liberam vários roteiros para os votantes poderem ler. E só para vocês terem uma noção, em julho desse ano o site ele teve o fim de uma sequência que eu considero bem absurda. Até junho, final de junho desse ano, o site teve 4.428 dias consecutivos com pelo menos um post publicado. Quer dizer que desde o lançamento do site lá em 2008 até junho desse ano, nunca passou um dia sem ter um postzinho que seja. E vários dias tem mais de um. São mais de 29 mil artigos lá. Então não é à toa que eu estou começando essa série me baseando nele, porque tem muito material lá para guiar o nosso estudo sobre roteiros. Em meio a todo esse conteúdo, o Scott elaborou uma fórmula bem simples de estudo e treino na prática do roteiro. São 3 diretrizes simples.
ler roteiros, ver filmes e escrever páginas. Para cumprir essas diretrizes, o Scott pede que a gente lembre desses 4 números: 1, 2, 7 e 14. Eu vou apontar aqui primeiro o que o Scott guia nesses 4 números e depois eu vou ter a audácia de fazer os meus comentários, especialmente sobre o número 1. Os 4 números determinam uma frequência de estudo e trabalho por semana. É bem básico. Ler 1 roteiro por semana, ver 2 filmes por semana, escrever 7 páginas por semana e reservar 14 horas por semana para a construção de histórias. O Scott segue com alguns comentários, apontando, por exemplo, que com essa frequência, em um ano, você terá lido 52 roteiros, visto 104 filmes e escrito 2 longas-metragens, o equivalente a isso. Essa conta dos longas é baseada nas 120 páginas que são o padrão de duração dos filmes em Hollywood. Então eu fiz uma conta diferente aqui, considerando que o nosso padrão de roteiros aqui no Brasil, longas-metragens, seja de 90 páginas, é um achismo meu, tá? Mas é um achismo baseado nas restrições digitais que eu já li e também em vários filmes que são sucesso comercial no Brasil. Então, considerando essas 90 páginas, escrever 7 páginas por semana, ou seja, 1 página por dia, significa escrever o equivalente a 4 longas em um ano. Impressionante, não é? Veja bem, é equivalente. Você pode reescrever o mesmo longa, você pode escrever alguns episódios de série seguindo esse padrão. Com 52 roteiros lidos em um ano, você pode completar em 2 anos a lista dos melhores 101 roteiros de cinema segundo a WGA, a Writers Guild of America, o Sindicato dos Roteiristas nos Estados Unidos. Mas esses são apontamentos do Scott em seu guia. Ele sugere, por exemplo, variar os gêneros na leitura de roteiros, variar entre ler seus filmes favoritos ou estudar gêneros com os quais não está acostumado. Para ver 2 filmes por semana, ele comenta sobre ver um filme no cinema e outro em casa, considerando que esse guia é de 2012 e O Fim do Mundo era apenas mais um filme naquela época. Outra opção, que é uma que eu gosto, é variar entre um filme clássico e um filme recente. O Scott não estende como ter uma rotina para escrever ao menos 1 página por dia ou conseguir reservar 2 horas para pesquisa ou construção de histórias. A proposta dele nesse guia é simplificar, você ter uma base bem simples para conseguir tentar seguir na sua própria prática. Eu não sou professor, eu não faço ideia de como fazer você, especificamente, poder escrever mais ou melhor. Então eu vou aproveitar essa estrutura de estudo para pensar a parte na qual eu me sinto mais confortável de comentar, a leitura de roteiros. Especificamente, como ter acesso a roteiros e como escolhê-los. Bom, esse guia do Scott, além de ter sido escrito em 2012, é pensado para quem quer despontar em Hollywood. Atualizando isso para 2020, para a realidade brasileira, a gente precisa adaptar algumas coisas. A primeira questão é que devemos adicionar séries aí na conta. Ler um roteiro, seja de longa ou série, por semana, já é um belíssimo feito. Séries estão em alta no mercado brasileiro, é basicamente a única coisa que a gente está conseguindo produzir nesse nosso momento, algo que é muito intensificado pelo cenário político do audiovisual, mas eu não sou especialista nessa política e eu não vou me aprofundar nisso. Basta considerar que roteiros de série têm diferenças relevantes para roteiros de longa e mesmo entre séries. Quando lemos um roteiro de uma série de canais com intervalos comerciais, como era Lost, ou como é Brooklyn Nine-Nine hoje em dia, vamos ver a divisão de atos explicitada no roteiro, pois essa divisão já prevê esses intervalos comerciais, o que implica dizer que o próprio formato da programação influencia a estrutura do roteiro. Ao ler um roteiro de Big Little Lies ou Atlanta, séries cuja exibição não pausa para esses intervalos, a coisa já se aproxima demais de um longa, onde a estrutura está escondida, já que não há necessidade de prever os comerciais interrompendo a narrativa. Além disso, temos o problema de que roteiros estão, em grande maioria, em inglês. É o caso dos mais de 1.100 roteiros lá no repositório da Além do Roteiro. Eu não podia passar desse tópico sem o jabazinho, né? Porque, repito, são mais de 1.100 roteiros. E você ouviu no início alguns dos que eu acabei de adicionar. Mas sim, praticamente tudo que está lá está em inglês, infelizmente. Existem alguns sites, como a Tertúlia Narrativa, ou mais recentemente a Narratologia, que disponibilizam roteiros traduzidos. Isso é incrível, mas é lógico que são pouquíssimos roteiros traduzidos, já que dá um trabalho tremendo traduzir. Falando por mim, já dá um trabalho tremendo caçar esses roteiros. Eu caço em várias fontes para conseguir ter um repositório tão extenso. O nosso mercado, infelizmente, não tem o hábito de compartilhar roteiros. Eu não sei porquê, eu só sei o fato.
Recentemente, por exemplo, pudemos assistir à premiação da Abra para os melhores roteiros na última temporada comercial. A Abra é a Associação Brasileira de Roteiristas, né? No mercado americano, sites como o próprio Going to the Story ou o Script Slug, outra fonte famosa, teriam disponibilizado os roteiros das obras concorrendo aos prêmios. Por aqui, isso não rola. Então, como ler roteiros em português? O jeito que eu encontrei é com grupos de leitura. Se não temos acesso fácil a roteiros em português, conseguimos isso compartilhando entre nós mesmos. Esse é um dos grandes benefícios dos grupos de leitura, considerando o nosso contexto, o simples contato com as narrativas de outras pessoas em nossa língua. Grupos de leituras trazem outra questão interessante: a possibilidade de ler projetos em seu estágio atual de desenvolvimento, ao invés de lermos obras prontas. Vou fazer uma leve categorização aqui. Você pode ler um roteiro de um filme já produzido, ao qual você já assistiu. Esse exercício tem como benefícios a possibilidade de comparar essas duas versões da obra. A versão oficial, filmada, que poderíamos chamar de versão 7.0 Master Ultimate Final mesmo dessa vez acabou, com a versão do roteiro que foi entregue para a produção. O que funcionou na página, mas não funcionou tão bem na tela. E o contrário. Para essas partes que funcionaram melhor na tela, o que poderia ter sido feito diferente já no roteiro? Esse é um exercício riquíssimo e é super fácil de fazer indo lá no repositório do Além do Roteiro, porque tem muitos dos roteiros premiados ao Oscar, muitos dos roteiros de blockbusters e filmes famosos, séries famosas, como as que eu citei no início, que eu adicionei, mas eu não recomendo ler roteiros apenas nessa categoria. Afinal, se você já assistiu a todas as obras dos roteiros que lê, percebe como é mais difícil notar quando algo não está funcionando na página, já que você já tem a versão filmada na sua memória. É fácil projetarmos o sentimento daquilo que lembramos sobre o que estamos lendo e perder a percepção real da leitura. Então, além de ler o que já assistimos, é interessante lermos roteiros de obras que ainda não assistimos. Talvez o principal trabalho de um roteiro seja fazer o leitor assistir ao filme ou série na tela imaginária que existe na mente de cada um. Se a pessoa que lê não consegue visualizar uma cena, provavelmente ela pode ser melhor escrita. Se colocar no lugar dessa pessoa leitora, permite enxergar melhor o que não funciona, o que não gera cena na sua própria tela imaginária. É um exercício de se colocar no lugar, inclusive, de pessoas na cadeia de produção, de canais, pessoas em posições de escolher quais obras serão selecionadas. Agora, o meu porém. A forma mais fácil de ler roteiros nessas condições ainda é escolher roteiros de obras produzidas, mesmo que você ainda não as tenha assistido. Então também é tranquilo de fazer isso com o repositório lá do Além do Roteiro. Você caça lá no 2100 um filme que você ainda não viu e vai ler o roteiro dele antes. Você pode fazer isso com o Tenet, por exemplo, do Christopher Nolan, para quem ainda não foi no cinema ver. Só que fazer isso significa que, muito provavelmente, você estará lendo um shooting script, um roteiro já mais próximo da filmagem, que já foi ajustado, adaptado, após a colaboração da direção e de outros departamentos. A maioria das pessoas que lê o roteiro do filme Um Lugar Silencioso, por exemplo, vai ler um roteiro extremamente bem escrito, com muitas nuances e formatações pensadas para dar diretrizes ao departamento de som, pois o roteiro já tem as inclusões do diretor John Krasinski em sua escrita. Mas a versão anterior do roteiro, a versão que proporcionou a venda do projeto, foi escrita somente pelos autores Scott Beck e Brian Woods. Essa versão anterior é um dos roteiros mais interessantes que eu li na minha vida, pois é um roteiro preocupado primeiro em nos fazer enxergar o filme que o Scott e o Brian queriam fazer, e depois com as limitações de formatação de roteiros. Essas limitações precisavam sim de ajustes para aspectos de produção posteriores, mas não foram problemas para a venda do projeto, que é o que mais queremos nas nossas vidas. Pelo menos é o que eu mais quero no momento, tá? O roteiro tem coisas incríveis, como uma página inteira com apenas uma palavra, ou uma imagem colada de um tabuleiro de Monopoly. É surreal. É por isso que no texto sobre o filme Um Lugar Silencioso, lá no Além do Roteiro, eu coloquei o link para os dois roteiros e, obviamente, ambas as versões estão no repositório. Eu estou dizendo tudo isso para apontar esse benefício principal dessa categoria de leitura de roteiro, que é a categoria do contato com obras que ainda não têm uma versão para produção. Obras que estão em desenvolvimento, focadas primeiro na venda, em contar a melhor história possível e conquistar quem tem a decisão e ou a grana. O que eu faço na minha rotina é variar entre esses modelos. Ora leio filmes, ora leio séries. Ora leio roteiros de obras produzidas, ora leio roteiros não produzidos, onde só a minha imaginação terá as imagens.
e participo de leituras de roteiros para ter acesso a esse tipo de roteiro em português. Por fim, eu adoraria adicionar mais roteiros em português de obras brasileiras produzidas lá no repositório da Além do Roteiro. Seria a forma de preencher a última lacuna desses cenários todos, a gente poder ver as coisas que chegaram na tela, mas na nossa linguagem, com o nosso estilo narrativo. Seria a forma de preencher a última lacuna desses cenários todos. Só que para isso eu precisaria entrar em contato com basicamente cada artista dona dos direitos autorais de cada obra, e eu não sou um peixe grande no mercado, com milhares de contatos no WhatsApp, e a cara de pau também não é meu ponto forte. Então, se você tiver capacidade de ajudar de alguma forma nisso, se você tem acesso a um roteirozinho que seja brasileiro e puder fazer a ponte, eu agradeço imensamente e adiciono os roteiros lá no repositório para todo mundo ter acesso, como já é hoje com vários outros. Mas esse é para ser um episódio mais rápido, então chega. E se você tem a vontade de ler roteiros em inglês que ainda não foram produzidos, tem uma organização nos Estados Unidos chamada The Blacklist, que faz uma seleção dos melhores roteiros não produzidos ainda nos Estados Unidos em cada ano. Tem uma votação de várias pessoas do mercado, especialistas e afins, e vários filmes que ganharam Oscar, inclusive, são filmes que saíram dessa lista em anos anteriores. Juno, por exemplo, o Argo, do Ben Affleck, e por aí vai. Existe um site chamado Script Shadow, linkado lá na transcrição do episódio, que é uma fonte de estudo muito interessante também que eu mantenho. E lá no Script Shadow, o Carson Reeves, que é o criador do site e a pessoa que mantém e faz as postagens, ele traz muitos roteiros que estão nas gavetas dos estúdios, a que ele teve acesso de alguma forma, e ele é uma das pessoas que lê os roteiros da Blacklist. Então ele lê roteiros que estão quase, digamos assim, na fila de produção lá em Hollywood, devem ser produzidos logo no futuro, ou já estão vendidos, mas ainda não foram. Eu pego os roteiros lá e faço as leituras, faço comparações da minha leitura com os comentários que as pessoas fazem, com os que o próprio Carson fez. Então também é uma outra fonte interessante, se você quiser, que eu faço uso para mim e deixo aqui para vocês a dica. Eu quero saber o que você acha desse tema em formato de episódio. E se você tem alguma dúvida ou questão com alguma técnica, ou ferramenta de estudo, ou escrita de roteiro, me manda que se eu puder explorar aqui, eu farei. Uma dica que eu já tenho pensado lá na frente de trazer, nesse formato de métodos de estudo, é sobre como ler esses roteiros. Não só como achar que roteiros escolher, mas uma vez que a gente entra no roteiro, o que a gente pode exercitar nessa leitura, que tipo de dinâmica a gente pode usar, que tipo de ferramenta, que tipo de estrutura, de guia e por aí vai. Eu reforço que a transcrição do episódio está lá no site, com os links de todas essas referências citadas. Reforço que a campanha do Além do Roteiro está lá no Apoia-se, apoia.se/Além do Roteiro. E é isso. Eu te espero no próximo episódio. Até breve. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.